paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo do Experiência com Deus. E esse é o vídeo número 4, onde nós estamos estudando o poder do Espírito Santo. Porque independente de reconhecer ou não esse poder, de você ter conhecimento ou não do agir do Espírito Santo, ele está na terra agindo. Quando o Senhor Jesus partiu, ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vos envio o Espírito Santo, que estará sempre convosco. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo de Deus sobre a terra, que é o que está agindo na terra nestes tempos, depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas poucas pessoas têm conhecimento, né? Nós conhecemos assim diversos espíritos, né? Quem é principalmente da religião espírita, tem diversos nomes, mas o Espírito Santo poucas pessoas conhecem. E eu mesma tive a oportunidade de ter consciência do agir do Espírito Santo na minha vida depois de alguns anos. Eu, como já falei para vocês, o Senhor Deus quis que eu passasse por diversas religiões com um conhecimento profundo de todas elas, porque na minha busca do entendimento, da fé, do céu, das coisas sobrenaturais, eu ia fundo em todas as religiões que eu passei, e o Espiritismo foi uma delas também, a Umbanda também. Então, todas as religiões que você possa imaginar, né? As religiões orientais, caía na minha mão, vinha até mim, e eu tinha aquela curiosidade de saber, de buscar. Eu estava buscando alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que eu estava buscando, e era sobrenatural. A minha fé em Cristo Jesus sempre foi desde berço, com a minha família. Mas eu tinha ânsia. Porém, hoje eu sei por que Jesus fez isso comigo, né? Porque o Espírito Santo me levou por diversos caminhos para que eu pudesse conhecer e hoje pudesse conversar com todas as pessoas sem tabus, né? Sem julgamentos, com entendimento, conhecendo a crença e respeitando a crença de cada um. Então esse foi o motivo, e eu louvo a Deus por isso, né? Mas na época a gente não sabe, né? Hoje eu quero contar para vocês algo que aconteceu, que eu só vim ter entendimento muito tempo depois. Na época eu não entendi. Nós estamos falando do meu batismo, né? Como foi meu batismo, como foi a minha conversão para a Igreja Cristã Evangélica. E uma das coisas que aconteceu nesse período foi algo que me marcou bastante e que eu fui entender só muito tempo depois. Quando eu resolvi me batizar, que eu queria me batizar nas águas, né? Para ter um novo início de vida, como nós somos ensinados, né? Como Jesus fez. Jesus se batizou, ele não precisava, mas ele foi até João Batista se batizar. Então nós precisamos fazer esse batismo também, esse novo batismo, que é um batismo com entendimento, um batismo consciente daquilo que você está fazendo. Então você vai ter um preparo antes, isso quando a gente entra na Igreja Cristã Evangélica, né? E depois você vai passar pelo batismo, vai descer as águas, né? Que representa a morte da velha pessoa, do velho homem, e o nascimento do novo homem. E principalmente para o recebimento do Espírito Santo. Porque Jesus foi o exemplo, né? Quando ele estava batizando, o Espírito Santo se revelou, né? O Espírito Santo surgiu e disse: esse é o meu filho amado, a quem me compraz. O próprio Deus, o Espírito Santo, veio sobre Jesus. Antes dele começar a missão dele,
ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Não que ele não tivesse, então, mas ele não tinha ainda, não, lógico que tinha, o Filho de Deus, né? Mas para que os outros pudessem ver, foi algo visível, né? Que aqueles que estavam ali em torno dele puderam ver esse acontecimento. E quando eu resolvi que eu ia ser batizada, então eu fui para a igreja, né? Eu fui procurar essa igreja que eu iria ser batizada, que eu iria começar a frequentar e depois eu, né? Não sei, eu ainda não tinha esse conhecimento, mas eu queria a conhecer, porque essa era algo que eu não conhecia. Eu conhecia todas as outras religiões, mas essa não. E eu estava sentindo algo muito forte me chamando, né? O próprio Deus, como eu falei no vídeo anterior, ele se apresentou, me trouxe na Bíblia a palavra de Isaías 54 e eu tomei posse. Essa é a minha cobertura até hoje. Até hoje, Isaías 54 é a minha cobertura. Eu sempre vou lá. Em qualquer situação que eu passe, eu vou lá porque ali está a palavra do Senhor para mim desde quando eu decidi, não foi nem da minha conversa, quando eu decidi, né, que eu queria algo novo, né? Eu estava morrendo aos poucos. Apesar de todo o conhecimento religioso que eu tinha, eu estava numa fase muito difícil, muito difícil, em que o meu estado de alma era um estado fúnebre quase, né? Então, quando eu fui para a igreja, eu fui procurar. Primeiro eu fui procurar e eu tinha certeza no meu coração que a igreja era à esquerda de onde eu estava morando. Eu morava num prédio de apartamento e saindo da rua do prédio do meu apartamento tinha uma bifurcação. Para um lado, uma avenida, para o outro lado, outra avenida. E eu sempre procurava ir a pé, porque era um lugar de muito movimento, de trânsito, né? Eu morei muitos anos no interior, então eu andava, mas que eu pudesse evitar de pegar o carro, eu ia a pé. E esse foi o caso. Eu sabia que a igreja não era muito longe, eu tinha certeza daquela igreja, que ela estava naquele lugar, no final daquela avenida, que não era muito, uns 3 quarteirões. E eu fui, me vesti toda bonitinha, me arrumei o cabelo, botei minha sandália de salto e fui andando, tranquila, Quando eu chego lá, no fim da avenida, não vi igreja nenhuma. No lugar que eu vi a igreja, que eu sabia que eu tinha visto a igreja ali, não tinha igreja. A rua bifurcava assim e não tinha igreja. Mas não é possível. Será que eu sonhei? O que será? Aí vinha uma moça e eu perguntei, falei para ela assim, aqui não tinha uma igreja, a igreja tal, né? Falei o nome. Ela falou, não, nunca teve. Falei, nunca teve? Ela falou, não. Ela falou, essa igreja é do outro lado, no final da avenida. Depois dessa, você vai virar à esquerda, vai caminhar mais uns 2 quarteirões, aí ali tem uma igreja, essa igreja. Falei, nossa, eu tinha certeza que tinha uma igreja aqui, essa igreja aqui. Mas tudo bem, eu devo ter sonhado, ainda brinquei, né? E voltei. E aí ela deu risada, veio na minha frente, ela estava andando bem mais depressa, eu estava andando com calma, porque eu estava bem adiantada no horário de início da igreja. E venho, né? Venho caminhando nisso. Minha gente, estava um dia lindo, um sol, um dia maravilhoso. De repente, o tempo começou a fechar. Mas fechar? De repente, eu nunca vi isso. A única vez que eu vi na minha vida. De repente, ele começou a fechar, começou a ficar nublado e começou a chover. De princípio mais leve, foi aumentando, aí caiu uma chuva torrencial. E eu estava no meio da avenida, né? Não estava nem na metade do caminho. Peguei, sempre tem um guarda-chuva, abri o guarda-chuva,
mas a chuva era tão forte, que o guarda-chuva só estava cobrindo a minha cabeça, porque o resto estava toda molhada, porque a chuva vinha, parece que para me molhar mesmo, né? E eu pensava, mas não tem nada, mas eu vou na igreja, eu vou, essa chuva não vai me impedir. Eu estava muito determinada. E eu ia passar de frente à rua do meu prédio, bem perto de onde eu morava, que eu podia ir para casa. Podia. Mas eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia. Eu ia para a igreja. É uma coisa... Então hoje, né? Hoje eu vejo o agir do Espírito Santo, né? Naquele tempo eu não entendia nada. Eu só estou contando como foi naquele tempo. E eu sei que eu fiquei toda molhada. Aí, de repente, só estava seco o meu cabelo, meu rosto e meu cabelo. De repente, passa um carro de um jeito, numa poça, que eu nem sei se era poça, era buraco, nem sei o que. Ele passa um carro tão correndo que ele espirra água. A água vem de baixo, né? Vem da rua, vem de baixo. Aí o que estava seco molhou. Meu cabelo, meu rosto, o cabelo pingava água, eu fiquei molhada da cabeça aos pés. Então toda aquela beleza que eu tinha me arrumado para ir na igreja caiu por terra. E eu me lembro que eu pensei assim, nossa, já fui batizada com as águas do céu, porque esse banho que eu tô tomando, né? Pensei, o certo seria ir para casa, trocar de roupa, tudo, mas não vou não. Eu vou na igreja, assim mesmo. E fui, minha gente. Quando eu cheguei lá, lógico, o culto já tinha começado, a igreja já estava cheia de gente. E eu entrei logo, as obreiras, os obreiros ficam na porta recepcionando, né? Eu toda molhada da cabeça aos pés. Eu quando andava, minha sandália fazia tão ensopada que estava. Aí a obreira falou, a senhora não quer ir lá mais lá para frente? Eu falei, não, muito obrigada, eu vou ficar aqui mesmo, né? Ah, tá bom. Aí eu sei que eu fiquei lá no fundo da igreja, bem lá no fundo, perto da porta de saída, ouvi o culto, terminou, eu virei e vim embora, fui para casa. Sem entender nada, sem compreender muito bem o que estava acontecendo. Há muito pouco tempo, e essa vem a parte principal. Há muito pouco tempo eu entendi o porquê isso aconteceu, porque isso ficou na minha cabeça. Falei, nossa, o que foi aquele acontecimento? Foi algo sobrenatural, foi de Deus, isso eu tinha plena certeza, né? Porque depois também eu me batizei, só que lá na igreja se batizava, era uma piscina, né? Onde os pastores nos batizavam, na piscina. Não era ao ar livre, a água do céu, né? E há muito pouco tempo o Espírito Santo me revelou, porque isso sempre foi algo que ficou assim indagado em mim. Que será que aconteceu isso? Porque, e eu tinha certeza, falei, nossa, já fui batizada, estou batizada já. Eu brincando, eu tenho um pouco de senso de humor, né? Brincando com Deus, falei, já batizei. Mas o Espírito Santo me revelou há pouco tempo. Quando, naquele tempo em que eu ia conhecer todas as religiões, né, que eu ia, frequentava e queria saber e lia, tentava aprender, eu tinha ânsia de conhecimento, né, eu buscava o Senhor, buscava alguma coisa que eu não sabia, não era nem o Senhor, porque o Senhor eu tinha, sempre tive muita fé, venho de uma família de muita fé. E o que aconteceu? Quando eu conheci a parte da Umbanda, isso, gente, eu estou falando sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, né? Vocês vão ver a veracidade que existe também, né? Quando uma pessoa faz as coisas com amor, com muito amor e com ordens do céu, né? Então, quando eu conheci essa moça da Umbanda e eu comecei a estar junto, andar junto, virou minha amiga, começamos a conversar e eu queria conhecer. Então, eu ia, eu participava. Aí teve um domingo que teve um batismo, né? Ia ter o batismo de algumas pessoas. E isso era feito na cachoeira. Na cachoeira. Então, eu lembro que nós saímos de manhã, nós fomos por uma cachoeira que eu não saberia ir novamente, né?
e lá houve o batismo. E eu me batizei na cachoeira. Não sei lá o ritual que eles fizeram, eu não lembro muito bem. Atualmente eu sei que eu era filha de Oxum, né? Isso é o que eu me lembro atualmente. E eu batizada como filha de Oxum, por isso que eu era na cachoeira. E eu quis. Ela falou, você quer se batizar? Eu falei, eu quero, né? Eu já tinha conversado com ela algumas coisas, com uns poucos conhecimentos, e me batizei. Então agora o Senhor me revelou o que aconteceu. Foi mal? Foi ruim? Não, nada disso. Não estou falando nada disso. Mas como agora era um outro caminho, era uma outra unção, como eu fui batizada em águas naturais, foi numa cachoeira, né? A água da natureza. E lá onde eu ia batizar na igreja, era água da piscina, não era águas naturais. O Espírito Santo me batizou com águas naturais agora, né? Era o batismo do Espírito Santo. Agora, então, aquilo que eu brinquei na hora que eu falei, já fui batizada, aquele banho que eu tomei e que eu não me deixei abalar e fui para a igreja assim mesmo, foi o batismo que o Espírito Santo estava fazendo em mim, com as águas naturais, né? Então, aquela água que substituía aquele batismo, que era um novo batismo. Eu costumo ver assim, mais ou menos assim, como... Eu vejo dessa maneira mesmo, né? Águas naturais, era para mim, se talvez a igreja que eu estava indo fizesse um batismo em águas do rio, como algumas fazem, né? Que eu vejo, talvez não houvesse necessidade desse acontecimento. Mas no meu caso, houve. O Senhor tem sempre me ensinado minúcias a respeito de tudo, do céu, das ordens divinas, de como as coisas devem ser feitas, os procedimentos, entende? E eu tenho aprendido muito com isso e guardado todo esse aprendizado no meu coração. Então, o que eu quero falar com vocês, o Espírito Santo age nas nossas vidas, naquilo que nós sabemos e muito mais naquilo que nós não sabemos. Então, quantas coisas talvez ele tenha feito na sua vida, como fez na minha, e eu não sabia. Isso foi há 30 anos atrás que aconteceu e eu vim ter o esclarecimento agora, há pouco tempo. Como eu comecei a fazer esses vídeos, o Espírito Santo falou comigo que eu deveria falar a respeito disso. E de princípio até eu falei, não, mas eu acho que eu não vou. Isso não vai criar problemas com as pessoas, né? Com as pessoas que são da Umbanda, porque eu não estou fazendo nenhuma crítica, muito pelo contrário, né? É algo muito forte e verdadeiro que precisou algo forte e verdadeiro também para que se tomasse um novo caminho, né? Aí o Senhor falou, não, pode falar que não vai acontecer isso, né? E eu estou aqui hoje dando esse testemunho de algo tão maravilhoso que eu passei quase que todos esses anos sem entendimento do porquê aquilo tinha acontecido, mas que eu sabia, no meu coração eu sabia que era algo importante e que era algo que precisava ter acontecido, só eu não sabia porquê, né? E por que segmento seguir para entender. Eu não entendia, né? Mas eu sabia que era de Deus. A minha brincadeira eu brinquei, mas aquilo lá realmente foi um batismo com as águas do céu, né? Então, minha gente, o Senhor age nas nossas vidas, nas mínimas coisas, independente da tua religião. Se o teu coração é verdadeiro, o Senhor vai te guiar. Ele vai te guiar, o Espírito Santo vai te guiar. Será que a minha religião é a certa ou não é? Isso não importa. O Jesus, o Espírito Santo que está aqui na terra, ele vai te guiar. Eu tinha algo para ser feito, eu tinha um ministério, eu já tinha conhecido todas as
quase todas as religiões, até as orientais, né? Porque eu buscava. E eu conhecia Jesus, amava Jesus, mas eu não tinha compreensão da Bíblia Sagrada. Eu não tinha compreensão. Eu já tinha lido várias vezes a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada, sem o Espírito Santo, não há entendimento, é uma leitura comum. Então é necessário que você tenha um encontro com o Espírito Santo para que haja entendimento. Do contrário, não vai haver. Eu gostaria de deixar um texto aqui para vocês, que é muito importante. Se você tem interesse, se você busca, se você está cansado, né, da dor, do sofrimento, das coisas não darem certo, você é uma pessoa que crê em Deus, você é praticante, né, das coisas de Deus, da sua religião, você tem um coração bom, por que as coisas não dão certo, né? Então, nós precisa ter algo novo na sua vida. E Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minha gente, essa é uma verdade, como toda a Bíblia, né? Difícil muitas vezes da gente saber, mas se você colocar Jesus no centro da tua vida e procurar saber de Jesus, o que ele falou, o que ele ensinou, e começar realmente a estudar a Bíblia Sagrada e pedir ao Espírito Santo que te revele, que te mostre o caminho que você deve ir. Não ouça o ser humano, ouça o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Se você está assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Se você está cansado e oprimido, como eu estava naquele tempo, apesar de todo o conhecimento que eu tinha, então é hora de você chamar por Jesus. Chamar por Jesus. Mostra-me, Senhor, o que tu queres de mim e onde o Senhor quer que eu esteja. E qual é a minha missão, aquela que o Senhor tem para mim. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Eu fico muito emotiva quando eu falo sobre isso. Vamos agradecer, Pai. Pai Santo, maravilhoso, grandioso e poderoso. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que está sobre a terra, sobre nossas vidas, guiando-nos, buscando-nos, querendo aliviar os nossos sofrimentos e as nossas dores. Oh Deus, eu quero te agradecer por esses vídeos, que ele alcance as pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, estão precisando buscar um novo caminho, estão precisando te conhecer, Jesus, de fato e de verdade, não só de ouvir falar, mas que o Espírito Santo possa trabalhar na vida delas, para que haja uma mudança, uma renovação de vida, de caminho, de sentimento, de situação, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, que esses que estão me ouvindo, crendo nessas palavras, buscando e querendo um novo caminho, se ajoelhem, como um dia eu fiz, se ajoelhem e peçam a Ti, mostra-me o caminho. E o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu conhecia o Senhor, eu amava o Senhor, só eu não sabia como era o seu caminho, que era diferente, Senhor. Mas o Senhor me ajudou, Pai Santo e querido. Eu não sei por que caminho essa pessoa que está me ouvindo deve ir, mas o Senhor sabe. Como o Senhor mostrou para mim um dia, mostre para ela um dia. Pegue em suas mãos, Senhor, e leve-a para aquele propósito que o Senhor tem para a vida dela.
É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus e na unidade do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce e grandiosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.